Ficou bem chique. Tá entrando. Tá carregando. Então aí estamos no ar aqui. Já recebi um copo d'água. E é um prazer estar aí com as pessoas que estão entrando na nossa live, companheiros, amigos, parceiros, nessa live que está tão esperada aqui na nossa página, nessa segunda-feira, dia 27 de julho, num frio aqui, uma chuva grande, um frio, e hoje nós recebemos aqui uma ilustre pessoa, meu amigo de vários anos, general de exército, a Antônio Hamilton Martins Mourão. Ele que é filho de Antônio Hamilton Mourão e de Wanda Coronel Martins Mourão, nasceu aqui em Porto Alegre, é casado com a senhora Paula Mourão, tem um casal de filhos, o Antônio e a Renata, e 5 netos. Então, ontem estava do dia do vovô sendo abraçado, mesmo que virtualmente aí, né, general? Coisa boa. O general Mourão ingressou no Exército Brasileiro em fevereiro de 72, na Academia Militar de Agulhas Negras, e em dezembro de 75, foi declarado aspirante oficial da arma de artilharia, graduando-se em ciências militares. Ao longo de 46 anos, gente, não é 10 anos, hein? 46 anos de serviços prestados ao nosso Brasil, exerceu muitas e muitas funções. Se eu ficasse aqui, general Mourão, falando das suas funções, nós passaríamos toda a nossa live aqui falando que seu currículo, além de ser extraordinário, orgulha a todos nós brasileiros. E o mais importante de todo esse currículo, que hoje nós recebemos, nesta tarde, um verdadeiro estadista, que muito nos orgulha, que muito nos deixa feliz, o vice-presidente da República do Brasil, general Hamilton Mourão. Muito, muito boa tarde, general. Boa tarde, Nádia. Boa tarde aí a minhas amigas e amigos do Rio Grande do Sul. Uma satisfação muito grande podermos dialogar aí nesse final de tarde de segunda-feira. Conforme você já disse, está frio aí na nossa Porto Alegre, né? Chuva e frio. É uma combinação que pede lareira, né? Mas, por outro lado, aqui em Brasília, nós já estamos aí há uns 3 meses sem chover, né? Então, são as diferenças do nosso país, né? Um país continente e que não tem forma de bolo para solucionar os problemas. Cada lado tem sua solução. Coisa boa, general. E eu quero já começar lhe fazendo uma pergunta, né? Uma missão que o senhor está comandando aí de Brasília sobre a experiência do Brasil na Amazônia, né? Temos tido diversas vitórias, para nós muita felicidade, desde a infraestrutura até o controle do desmatamento. O senhor pode nos contar um pouquinho a respeito dessa enorme missão que o senhor assumiu? Pois é, Nádia. A Amazônia, a Amazônia é legal, né? 60% do nosso território, abrange aí 9 estados da federação, sendo que Mato Grosso é apenas parte dele, né? A parte norte do Mato Grosso, né? São mais ou menos em torno de 5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 4 milhões e 200 são a floresta, o bioma amazônico. Para que se tenha uma comparação, né, a União Europeia tem 4,4 milhões de quilômetros quadrados. Então, é um pouquinho maior só que o bioma amazônico, né? A Amazônia é uma área pouco integrada ao restante do Brasil, né, uma carência de infraestrutura, né, até falta integração energética, como nós temos o caso do estado de Roraima, que não tem uma linha de transmissão que leve a energia do Centro-Sul até lá. Ela vinha energia que vinha da Venezuela, a Venezuela com a situação que vive. Roraima hoje é abastecida por energia termoelétrica, que é a energia mais poluente que tem. A ocupação desordenada do território, a ausência de Estado, né? Isso levou a que várias ilegalidades prosperassem aí ao longo dos anos,
e, em consequência, o presidente Bolsonaro resolveu reativar o Conselho Nacional da Amazônia Legal no começo desse ano, me colocou, né, no comando dessa entidade, com a grande finalidade de dar sinergia às políticas públicas, né, no sentido de que nós, efetivamente, lográssemos proteger, preservar e buscar o desenvolvimento sustentável dessa região. Então, essa é a tarefa que nós estamos pela frente, né? Desde fevereiro estamos trabalhando nisso, é um planejamento de curto, médio e longo prazo, né? Com uma série de ações que envolve não só os ministérios, mas também estados, municípios e a sociedade civil como um todo. Muito bom, vice-presidente. Bom, já falando no Rio Grande do Sul, que o senhor já deu uma antecipada, né? O senhor, como bom gaúcho, sabe do nosso inverno. O inverno que sempre preocupou a todos nós, que ao longo dos anos demonstra que exatamente nesse período de junho, julho, as nossas UTIs estão lotadas, os hospitais estão lotados, acaba ficando o paciente em maca nos corredores e agora com a pandemia não poderia ser diferente. Eu gostaria de saber como o senhor percebe a ocupação de leitos e o preparo do nosso Brasil na área da saúde para atender a nossa população. Como o senhor faz uma análise de como está a área da saúde, principalmente agora que temos essa pandemia da Covid-19, né? Bom, Nádia, a saúde, né, no Brasil como um todo, ela sempre foi objeto aí de grandes discursos, algumas ações objetivas e muito desvio, né? Muito desvio de recursos. Né? Se nós olharmos aí o passado recente, né? Tivemos aí máfia das ambulâncias, máfia dos sanguessugas, né? E outras, né? Malversação de fundos que foram levados aí pela corrupção, pela incompetência e pela má gestão. Mas temos o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde tem sido o grande responsável pelo país estar conseguindo atravessar essa crise da pandemia do Covid-19, né? Conseguindo colocar, né, a população que necessita do sistema público dentro dos nossos hospitais. É óbvio, tivemos aí uma habilitação de mais de 20 mil leitos de internação ao longo desse período, isso deu uma recuperada na capacidade operacional do Sistema Único de Saúde. O desbalanceamento, né, o desequilíbrio regional, né, porque inicialmente tivemos pico da doença lá no norte do país, que era a época, vamos dizer, do inverno amazônico e do Nordeste. O ministro Pazuello, quando tocou nisso, até foi criticado, né? Jocosamente as pessoas diziam que não iam mais esquiar na Europa, e sim em Manaus, né? Mas desconhecem que o inverno amazônico se caracteriza pela chuva, pela umidade, que é propício às doenças respiratórias. Agora essa curva se inverteu. Sim. Os nossos estados do sul, que estavam numa situação mais confortável ao longo ali dos meses de março, abril e maio, né, a partir do momento que chega o inverno, como você bem colocou, é o momento do pico de doenças respiratórias que atinge as pessoas de mais idade, como eu, por exemplo, né, e, obviamente, crianças. Né, mas eu vejo que a ação do Ministério da Saúde, principalmente dos nossos secretários estaduais de saúde, municipais, né, os nossos gestores, têm logrado, né, então, colocar a pandemia dentro da capacidade do sistema, óbvio, com todos os problemas, né, que nós estamos enfrentando com isso aí. Então, é essa forma que eu vejo, né, acho que é um grande momento para, quando emergirmos dessa pandemia, essa capacidade operacional que foi recuperada do sistema ser mantida e não se desmanchar da noite para o dia esses mais de 20 mil leitos de internação que foram colocados em funcionamento, assim como aquelas estruturas de hospital de campanha que foram criadas em algumas das nossas grandes cidades. Eu digo sempre, é um legado que a União está deixando para os estados e isso tem que ser reconhecido, né, vice-presidente? Isso é importante, bem falado pelo senhor. Mas assim, entrando em outro assunto que também diz respeito à pandemia, nós temos recebido diariamente, eu tenho recebido telefonemas, mensagens, informações, lamúrias de vários empresários.
pessoas que estão tendo que desempregar os seus empregados, que estão cancelando contratos, que estão falindo, empresas tradicionais de 10, 20 anos que estão tendo que fechar seus CNPJs, e dentre eles restaurantes, academias, salões de beleza, pequenas lojas, realmente aquele empresário, o micro e o pequeno empresário que está sofrendo bastante com essa questão. O que o senhor acha sobre governadores e prefeitos que desconsideram totalmente a economia e o impacto da estagnação e a falta de renda familiar na vida da sociedade? Olha, Nádia, a pandemia, né, ela atingiu de forma, digamos assim, desproporcional o setor de serviços, né? Notadamente esse que você mencionou aí, de bares, restaurantes, hotéis, né? E mais esses outros pequenos serviços aí das academias, à exceção das grandes redes que teriam fôlego para se manter, né? E, óbvio, esses pequenos negócios. O governo federal, né, no primeiro momento, né, procurou criar linhas de crédito para que essas pequenas e microempresas fossem atendidas. Não fomos bem-sucedidos de imediato. Esse recurso não chegou na ponta da linha, até porque o próprio sistema bancário, né, tem a sua, vamos dizer, a sua visão em relação ao grau de risco de atividades, né, de crédito dessa natureza e coloca as suas travas. Então, o governo partiu para uma outra linha de ação, que foi o PRONAMP, né, um programa nacional aí de apoio às micro e pequenas empresas, garantindo aí na faixa, se eu não me engano, foi de 15 ponto alguma coisa bilhões de reais, né, de recursos, né, e bancados pelo Tesouro. O Tesouro seria o avalista desses empréstimos, vamos colocar assim. Pelo que eu tenho acompanhado, essa linha de crédito tem chegado, né, uma linha de crédito que ela tem um prazo de carência para pagar, tem 36 meses aí, e é exatamente para esses pequenos negócios conseguirem se manter em pé. Né? Então, essa é a parte que o governo federal veio fazendo. Aí, o que acontece é que os gestores locais, né, cada um tem a sua visão do negócio. Né? E existe muita desinformação em relação a essa doença, né? Se criou um clima, né, exacerbado de terror. Eu vejo que hoje, por exemplo, nós temos uma taxa elevada aí de infecção, né, mas a taxa de letalidade ela veio caindo. Nós já tivemos uma taxa de letalidade no Brasil de quase 8%, hoje nós estamos na faixa de 4%, né, e com tendência a cair. Isso significa o quê? Que o sistema de saúde absorveu as pessoas, o sistema de saúde encontrou os melhores protocolos, ou seja, no início, né, a pessoa era mandada para casa, hoje já se colocam o protocolo de medicamento, seja lá qual for, que está sendo adotado pelo profissional de saúde desde um primeiro momento, e com isso o número de casos de pessoas curadas começa a aumentar cada vez mais em relação à infelicidade aí dos óbitos que nós temos tido. Agora, a questão dos gestores locais, né, é uma questão complicada, isso foi muito politizado, extremamente politizado. Né? Eu vejo que, no caso específico das prefeituras, o prefeito que fecha, ele é criticado pelos seus concorrentes que dizem que não, nós teríamos aberto. O que abre é criticado pelo concorrente que diz, não, tem que fechar. Então, os gestores estão vivendo um momento complicado, né? Mas eu, na minha visão, Nádia, digo para você, é uma decisão local. Né? O governo federal ele traça as grandes linhas mestras. Agora, a decisão maior é do gestor local. Com certeza, né, vice-presidente? A gente vê, e o senhor fez um artigo muito, muito interessante, já há uns 2 meses, em que o senhor diz que a pandemia deixou de ser apenas uma questão de saúde, pela sua extensão se tornou um problema social, efetivamente, pela consequência está sendo um problema econômico e quiçá não cheguemos a um problema de segurança que efetivamente nos preocupa e muito, né? E considerando minha origem, né, na Brigada Militar, aí, que o senhor bem conhece, eu sou filha, neta, sobrinha de brigadianos, não podia ser diferente, tinha que ter entrado na Brigada, né?
E aproveitando também a sua experiência de tantos anos no serviço do Exército Brasileiro, em várias unidades da Federação, como o senhor vê a importância das nossas polícias militares no atual contexto da nação como um dos pilares garantidores da democracia no país, mantendo unido esse tecido social e que a gente vê tão importante para as diversas sociedades? Nádia, a questão da segurança pública, né, é algo que aflige, né, todos os brasileiros, em particular, né, aqueles que vivem nas grandes cidades, né, face à ação crescente da criminalidade, a maior parte dessa criminalidade amparada em torno do tráfico de drogas, né, e todas as atividades correlatas que vêm com o tráfico de droga, como o tráfico de arma, né, a disputa de áreas aí pelas grandes quadrilhas, né, etc. e tal. O nosso governo, o governo do presidente Bolsonaro, foi eleito, né, numa esteira aí da indignação da população com a falta de segurança e, principalmente, com a falta de apoio de determinados gestores estaduais às suas polícias, né, que foram politizadas, né, usadas como instrumento pelos governadores, né, e, como consequência, perderam, em alguns momentos, sua credibilidade. A polícia ela tem uma missão difícil, complicada, ela vive aquilo que eu chamo o pior dos mundos, porque se ela age fortemente como polícia, ela é criticada pela turma dos direitos humanos, né? Está sempre preocupada com o direito do bandido, mas nunca com o direito do policial ou da pessoa de bem que é assaltada, assassinada, seja lá o que for, por algum desses criminosos. E também, se a polícia se omite, cruza os braços, se omitir das críticas, né, ela cai, vamos dizer, no desgosto das pessoas que necessitam da atividade policial para ter a segurança em suas vidas. Então, o que eu vejo aqui na segurança pública, hoje nós temos que valorizar, né, a polícia, né, e como valorizar a polícia? Valorizar, né, por meio de equipamentos modernos, né, técnicas policiais modernas, e o fortalecimento da estrutura de pessoal, capacitando melhor os nossos policiais cada vez mais e, obviamente, dando-lhes uma remuneração condigna, né, face, né, vamos dizer assim, às incertezas e inseguranças que cada um de vocês enfrenta quando sai todo dia à rua. Com certeza, o senhor sabe que eu tenho já 27 anos de atuação na Brigada Militar e tive o desprazer de ter governos, né, aqui de esquerda, que exigiam que o policial militar, imagine o senhor, né, um militar do Exército, antes de sacar a sua arma, ter que dizer: parado, polícia, estou armado e eu posso atirar. Bom, nesse momento já tinha morrido o policial militar, né, ou um agente do Exército Brasileiro que tivesse armado, tivesse que fazer o uso moderado da força, inclusive usando o seu armamento. E foi muito triste esses anos, bem como o senhor falou. Então, quiseram politizar as nossas polícias militares, quiseram, inclusive, sindicalizar, e graças a Deus nós somos polícias de Estado, bem como o senhor disse, e a intenção é exatamente essa. Fico muito feliz de ouvir do senhor, que é um homem militar, um homem que também cuida da questão da segurança, e também queria saber nesse contexto, né, como está a participação das Forças Armadas nas GLOs, né, tão importantes também para o combate aí, seja do tráfico, seja de homicídios, fazendo essa parceria muito importante nos vários estados. A primeira coisa que tem que ficar clara, né, o artigo 142 da Constituição, que define, né, a missão das Forças Armadas, ele coloca ali a garantia da lei e da ordem por iniciativa de qualquer um dos poderes constitucionais. Desde a Constituição aí de 88, eu acho que as Forças Armadas foram acionadas mais de 100 vezes, né, em operações de garantia da lei e da ordem. Mas o que fica claro é que elas não são substitutos da polícia, muito pelo contrário, né? O efetivo, efetivamente, que é o efetivo treinado e capacitado para operações de natureza policial, são os das polícias militares. As Forças Armadas elas são acionadas quando a situação entra num clima tal que a Polícia Militar do Estado ela fica sem condições de cumprir a sua missão,
por falta de recursos adicionais ou mesmo até por falta de uma determinada capacitação. Hoje, o que acontece é que as Forças Armadas participam intensamente, não é, dentro da nossa faixa de fronteira, uma vez que nós estamos desdobrados aí de norte a sul do país, no combate direto à questão aí do tráfico internacional de drogas, do descaminho, do contrabando, do tráfico internacional de armas e outros ilícitos transfronteiriços, né? É uma missão que é dada aí por uma legislação específica, né, que é uma lei aí de 2004, né, que deu o poder de polícia às Forças Armadas nessa faixa de fronteira. Nosso estado aí do Rio Grande do Sul, isso não aparece tanto, porque é uma fronteira extremamente vivificada e as operações, então, ocorrem muito mais em, vamos dizer, um ajuste direto com os organismos policiais que já estão estabelecidos na região. Diferente, por exemplo, do Centro-Oeste, né, e da Amazônia, onde existem grandes vazios demográficos, o Estado não está presente, as polícias não estão presentes, e aí sim as Forças Armadas têm uma participação mais intensa. Mas, dentro aí do que prevê a nossa missão, a missão constitucional das Forças Armadas, toda vez que forem chamadas, né, agora mesmo estamos com uma operação de garantia da lei e da ordem voltada para o combate aos ilícitos ambientais na Amazônia, e, na realidade, muito mais um apoio às agências de fiscalização, apoio logístico e de segurança, do que a Força Armada efetivamente comprometida com atividades que não são totalmente inerentes à natureza delas. Coisa boa. Bom, o senhor é oriundo, né, do Colégio Militar, e temos aí um clamor popular, as pessoas, as sociedades, em diversos municípios, pedindo às escolas cívico-militares, a exemplo que nós temos nos colégios militares, no Colégio Tiradentes da Brigada Militar, inclusive o Colégio Tiradentes conquistou das 10 primeiras melhores colocações no Enem, 7 dessas posições, então demonstrando realmente a importância de um colégio, seja militar ou cívico-militar. Como o senhor tem o entendimento dessas escolas, a educação, como é base, né, para toda grande profissão, para um grande cidadão, a educação sendo prioritária? Nádia, o que ocorre é o seguinte: o sistema colégio militar, especificamente, né, ele não tem condições de ser replicado na forma como há o anseio da população, né, pela própria natureza do sistema e porque ele está amparado, baseado em cima, né, do orçamento do Exército e, mais especificamente, em cima da força de trabalho que é cedida pelo Exército Brasileiro, como é o caso também dos colégios militares, né, das polícias, e aí no caso do Rio Grande do Sul, do Colégio Tiradentes, com o desempenho que você citou aí, que é um desempenho fantástico, né? Agora, a solução intermediária, que são essas escolas cívico-militares, elas vêm atender um anseio da população, né, pela questão da segurança dentro do colégio, a segurança para o aluno estudar, a segurança para o professor ministrar a sua classe e também a busca de uma disciplina, né, que meio que foi perdida pela vida moderna que as pessoas têm que ter, né? Hoje, a maioria dos casais são obrigados a trabalhar fora, né, deixando muitas vezes os filhos na escola, quando há escola em tempo integral, ou muitas vezes, né, sob os cuidados de avô, avó, ou algum tio, tia, né? Então, uma situação complicada que leva a que essa criança, na sua evolução e chegando à adolescência, não tenha um certo senso de disciplina. E ocorrem aqueles incidentes dentro de escolas com agressões de alunos a professores, ou agressões entre alunos, alunos que andam armados, principalmente nessas escolas próximas às áreas, digamos assim, de maior risco das nossas grandes cidades. Então, eu vejo esse modelo da escola cívico-militar com uma solução intermediária, onde se busca, né, aqueles militares que estão na reserva para que trabalhem junto ao sistema educacional no sentido de um apoio, né, naquelas disciplinas ligadas aí, vamos dizer, à educação física, à educação moral e cívica e à própria disciplina, né, do colégio, né, com aquelas manifestações elementares de civismo, de hasteamento da bandeira, canto do hino nacional, né, que são atitudes normais nos grandes países. Eu digo isso para você
porque eu, na minha adolescência, né, lá se vão muitos anos, você nem era nascida ainda, Nádia, né? Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos e estudei numa escola pública. E diariamente, naquela escola, se começava o nosso turno de aula com a oração à bandeira americana. Era algo normal, né? Mas, com alunos ali oriundos dos mais diversos setores, vamos dizer assim, tinha gente de classe alta, gente de classe média, gente de classe mais baixa, mas todos juntos, né? Irmanados naquele sentimento de civismo que é comum às pessoas daquele grande país. Eu acho que isso é algo que a gente pode copiar no nosso país. Né? Coisas boas a gente pode copiar. As ruins a gente deixa de lado, como, por exemplo, a questão do racismo que querem importar para cá. Tá bem? Com certeza. Eu digo que saudade eu tenho da moral e cívica do OSPB, o senhor lembra da Organização Social Político Brasileira, em que os alunos começavam a entender um pouco da boa política, né? No meu colégio também, eu estudava no colégio de freiras, nós entrávamos em fila no primeiro momento e cantávamos o hino nacional. Não tirou pedaço, estamos aí, né, general, fortes, firmes aí, servindo a nossa pátria. Não tem problema nenhum, eu digo, cada vez mais a importância de retomar-se os valores, a moral, a família que foi perdida nesse meio, né? Tantos adolescentes que acabam indo, né, delinquindo, indo para o lado do crime, para contravenções, e exatamente porque perdeu-se a família nesse meio campo, né? Então, eu acho que sim, realmente a escola cívico-militar é uma forma de retomada de valores que estão esquecidos, da moral, da ética, que tanto nós precisamos, da honestidade, que eu tenho certeza que o senhor, junto com o nosso presidente, vão colocar nos eixos. Nós acreditamos, os brasileiros estão confiantes nisso. E falando também, continuando falando em segurança pública, que é uma pauta que eu sei que o senhor gosta muito, eu gosto muito, as pessoas clamam muito por segurança pública, apesar de todo o sistema da segurança pública ser uma linha muito tênue entre a manutenção da ordem e o caos generalizado, e todo o esforço que as polícias, e aqui eu coloco a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, as guardas municipais têm feito, nós vemos que a criminalidade avança. Avança uma vez que o senhor trouxe muito bem a questão do tráfico, das drogas, e nossa legislação penal, que data de 1940, e ainda beneficia criminosos com a questão do cumprimento da pena de 1/6, a progressão do regime e, mais do que isso, o máximo de pena de 30 anos. O que o senhor tem, né, enquanto vice-presidente da República, nos dizer a respeito disso? Dos 30 anos, que é o máximo, se a gente poderia aumentar, essa 1/6 que nos deixa, muitas vezes, o criminoso. E aqui vamos para um caso um exemplo bem clássico. O criminoso mata um jovem, recebe 30 anos de prisão, pelo nosso regime ter 1/6 da pena, ele vai cumprir 5, e ainda a progressão da pena, do benefício, né, da progressão, ele vai cumprir lá uns 2, 3 anos. Ou seja, os pais daquele adolescente que foi morto acabam pagando a pena para o resto da vida, enquanto que o criminoso está aí convivendo conosco novamente, né, de uma forma que a gente acaba ficando todos gaúchos, gaúchas, brasileiros, nas mãos dos criminosos, porque quase não dá nada. Essa questão da impunidade forte realmente acaba fazendo com que o crime seja cada vez mais violento e ele avance mais, como uma horda. Eu sou contra, tá, general? Sou contra a progressão. Aí eu já tô... O que o senhor acha disso? Olha, Nádia, o nosso sistema, né, a nossa legislação penal, ela é extremamente descompensada, na minha visão. É descompensada porque nós penalizamos demais o ladrão de galinha. Né? O ladrão de galinha, ele vai preso, vai ficar 2 anos na cadeia, 3 anos na cadeia, né?
E o bandido marginal, quanto mais, né, traficante, que já tem 1, 2, 3, 4 mortes nas costas, né, esse está sempre solto, está sempre na rua. Ano passado se tentou, dentro do Congresso, né, a aprovação do chamado pacote do Moro, né, que era a lei anticrime, que acabou sendo desidratado. Né? Então, é uma tarefa que o Legislativo tem que levar a sério e tem que haver uma pressão grande da sociedade em cima dos seus representantes para que eles entendam a sua responsabilidade, né, e vejam que nós não podemos mais continuar com uma legislação penal e um sistema penal, né, que está ligado ao outro, não é? Que, vamos dizer assim, dá asas ao crime, como você colocou todos os argumentos que aí estão. Né? Então, a progressão da pena tem que ser para crimes de menor, né? De menor, vamos dizer assim, menor gravidade. Né? Agora, morte, latrocínio, né? Pô, nós vemos crueldades que são feitas aí por determinados marginais, né? Que esse camarada tem que estar afastado do convívio da sociedade. Né? Então está na hora de se pensar seriamente, né, em um tempo maior de prisão e efetivamente, né, até não é nem a questão nem do tempo maior, vou dizer para ti, porque se o cara ficasse os 30 anos preso, né, um camarada que entra no sistema com 20 anos de idade só vai sair aos 50, e ele entender que só vai sair aos 50, aí eu acho que olharia de outra forma. Mas a questão do assassinato, aí a pessoa matou uma vez, matou duas, na minha visão não tem mais correção. Né? Isso já está no sangue da pessoa. Né? Fora o trabalho, né, general? Daqui a pouco colocar esse pessoal a trabalhar, tem tanta estrada a ser construída, tem tanta hospital, enfim. Poderíamos tentar, mas, claro, temos que ver com o Congresso, a Câmara Federal, o Senado, né? Tem que encarar isso sem ideologização, sem apaixonite pelo bandido, que é muito comum em determinados segmentos aí da esquerda. Né, que acha que o bandido é um desajustado aí pela sociedade capitalista, e não é isso. Né? Porque nós temos bandidos que nasceram em lares da melhor qualidade, vamos dizer assim, com todo o conforto, e temos o bandido que vem da periferia. E temos na periferia pessoas, a grande maioria de pessoas de bem, que trabalham, que têm o objetivo de subir na vida. Então, eu acho que isso é uma visão meia idílica da coisa e meio utópica, né, dessa questão da segurança pública. Bem? Com certeza. General, quero lhe dizer, o nosso vice-presidente da República, nós estamos com a live lotada, as pessoas mandando muitas e muitas parabéns aqui, mandando parabéns para o senhor, dizendo o quanto o senhor nos representa. Eu não vou conseguir ler o nome de todo mundo, tá, gente? Então, aqui eu só estou repassando aqui para vocês que os jovens de direita estão aqui ligados, Brasil de Direita ligado, muitas pessoas parabenizando o senhor aí, a sua fala, acreditando realmente num Brasil novo, num Brasil mais honesto, num Brasil transparente, comprometido e que realmente tenha oportunidades para as pessoas poderem estudar, para as pessoas poderem trabalhar, para que os filhos possam crescer nas liberdades, né, na democracia que realmente está na nossa Constituição. Muitas pessoas parabenizando o esforço do governo federal nesse momento de pandemia. As pessoas notam realmente todo o investimento que está sendo feito, não só na saúde, mas na questão da assistência social, encaminhando aquela ajuda de R$600 que foi prorrogada agora, as pessoas vendo realmente que isso está acontecendo e parabenizando o governo federal, aqui em nome da sua pessoa, por estar alcançando a mão aqueles que mais necessitam. Aqui alguns estão dizendo que o problema é nos estados e nos municípios, né? Que o governo federal está fazendo a sua parte, aí que teve o STF, parece aí, tirando um pouco do que devia ser, querendo se meter, mas isso a gente não vai falar agora, tá, gente? E eu tenho tempo aqui, já me avisaram que o nosso vice-presidente tem tempo para sair, então nós estamos
nos encaminhando aqui para mais uma pergunta, que seria na parte de filosofia política. Eu sei que o senhor estuda bastante, é um homem muito estudado, muito inteligente, que tem um vasto conhecimento não só do Brasil, mas de outros países também. E eu queria saber como o senhor percebe esse movimento do povo brasileiro, que está mudando o Brasil nas urnas. Como o senhor enxerga? Nádia, o que ocorre, né, a democracia, ela pressupõe a alternância, né, no poder. Nós tivemos aí durante bastante tempo, né, sob governos da centro-esquerda, né? Eles tiveram um relativo sucesso num primeiro momento. Eu considero, né, que a grande, vamos dizer assim, grande ponto de avanço foi a questão de debelar a inflação, né? Nós vivemos aí durante 20 anos sobre uma inflação terrível, né? Isso foi debelado dentro de um governo de centro-esquerda, o governo do presidente Fernando Henrique, né, com o Plano Real, que nos últimos 25 anos nos deu uma moeda, né, e que nós temos confiança nisso, né? Muita gente que está nos assistindo, com certeza, né, que é mais jovem, né, não enfrentou o que foi a hiperinflação, não enfrentou o que foi a mudança constante de moeda que nós sofremos ali no final dos anos 70 e ao longo dos anos 80 e início dos anos 90. Né? Mas não solucionou problemas, né, macro do país, como questão ligada à infraestrutura, né? Não solucionou questões ligadas à saúde, né? Propiciou algum avanço na educação em determinado momento, pelo menos com o ingresso, né, das crianças na escola, mas não conseguindo o objetivo de manter na escola e, principalmente, de dar qualidade a esse ensino, né? Isso aí não foi atingido. A questão da segurança pública, com a ocupação desordenada das grandes cidades, né, levando aí a essa favelização que nós encontramos em qualquer grande cidade brasileira. E, principalmente, né, os últimos governos ali do Partido dos Trabalhadores, né, que enveredaram por um caminho da corrupção, da incompetência e da má gestão, né, buscando uma forma de se manter indefinidamente no poder, e isso levou ao impeachment da presidente Dilma, obviamente, né, e, como consequência, a eleição do presidente Bolsonaro. Então, é um momento, né, onde aqueles que foram vencidos nas urnas não se conformam com isso. Existe uma pressão constante, né, contra o governo do presidente Bolsonaro. Não significa que nós só tenhamos acertos, muito pelo contrário, a gente sabe que temos os nossos erros, mas a soma, né, é muito mais positiva, e principalmente no trato da coisa pública, da forma como vem sendo lidado, né? Nós estamos aí já com 18 meses de governo, não temos escândalos de corrupção nesse governo, né? Muito pelo contrário, uma gestão constante em torno de impedir que essas malfeitorias ocorram, né? E, obviamente, né, temos que entender, então, essa alternância no poder. O povo brasileiro, no presente momento, ele escolheu esse modelo, né? Então, vamos deixar que esse modelo, né, ou resolva os problemas, ou falhe, né, na solução do problema, e aí se escolha outro mandatário. Que, infelizmente, não é o que está acontecendo, né? Se busca a todo momento praticamente cercear, né, o poder executivo na busca dos objetivos que foram traçados por ele, em comum acordo, vamos dizer assim, com a imensa maioria da população que elegeu o presidente Bolsonaro, né? Então, esse é o momento que a gente está vivendo, né? Temos que ser resilientes, temos que saber levar avante, né, os nossos objetivos maiores, e lembrando sempre que a democracia é valor, né, da civilização ocidental, junto com o capitalismo, junto com o respeito ao Estado de Direito, porque sem o Estado de Direito, sem o primado da lei, né, não há democracia, né, e com a sociedade civil forte, né, apresentando suas demandas, se manifestando junto aos seus representantes, e não pura e simplesmente comparecendo a cada 4 anos na urna eleitoral, apertar um botão e depois, não, o problema agora é dele. Não é assim que as pessoas devem se comportar.
Tá bem, Nath? Eu acredito que exatamente isso está acontecendo, vice-presidente. A população está tendo mais consciência quanto à política, está acompanhando os seus candidatos eleitos durante os 4 anos, o que é importante. Não adianta só de 4 em 4 anos se lembrar de uma campanha, de uma eleição. E como presidente do Movimento das Mulheres de Direita aqui em Porto Alegre, aqui no nosso Rio Grande do Sul, eu trago um abraço. Elas estão me lembrando aqui, presidente, não deixa de mandar o nosso abraço, presidente. O Movimento Mulheres de Direita, então, através da sua presidente, comandante Nádia, lhe traz um abraço aí. E uma última pergunta, né? O senhor concorda que o povo está clamando por uma opção de política que vise responsabilidade, respeito e uma cultura de política de Estado, ao invés da política para o próximo pleito, que acontecia muito seguidamente, né? Nádia, eu sou um crítico do Instituto da Reeleição, né? O Instituto da Reeleição no país não ficou bem, porque eu vejo que os nossos gestores são eleitos já pensando na eleição seguinte. Não, eu tenho que ficar esses 4 anos e depois ficar mais 4 anos. Eu acho que seria melhor se nós tivéssemos um mandato de 5 anos, né, e depois, né, dava um interregno. Isso favoreceria a alternância do poder, né? Eu acho que a política seria melhor praticada dessa forma, né, e não essa busca incessante, né, por se manter naquele cargo, naquela função, né? Então, eu acho que a população como um todo ela anseia para que a política seja realmente aquilo, né, que nós temos como ideal, né? Ou seja, a busca de união em torno de um programa que seja factível, um programa que não seja de promessas vazias, porque tem muita promessa vazia feita por candidato, né? Vai fazer chover leite e mel de pedra, né? E na realidade ele sabe que não tem condições de fazer isso, mas haver honestidade de propósitos, né? E a pessoa entender que aquele seu representante, né, ele não está lá para botar dinheiro no bolso, ele está lá pura e simplesmente para cumprir a missão para a qual ele foi eleito, né? É algo que exige muito, né, da pessoa, exige um desprendimento muito grande, porque ela terá que trabalhar em prol, né, do conjunto da sociedade e não para ela mesma. Ela terá que dioturnamente estar se preocupando com esse conjunto da sociedade, né, muitas vezes deixando de lado o seu interesse particular, deixando de lado a sua família, mas trabalhando em prol do conjunto. Eu acho que é isso que esperam-se, né, que se espera, né, dos políticos e dos representantes eleitos, principalmente, né, os gestores que tratem a coisa pública de forma muito séria, né? Ou seja, o Tesouro Nacional, né, aquele comumente chamado dinheiro da viúva, né? A gente tem que dizer que a viúva está casada e muito bem casada. O dinheiro dela será muito bem controlado. Tá bem? Muito bom, presidente, coisa boa. Nós já estamos nas nossas considerações finais, né? Eu quero deixar aqui de pronto o meu agradecimento da minha família, das pessoas que acreditam na comandante Nádia aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, dizer que os valores que nós cultuamos na caserna são os mesmos valores que os brasileiros precisam, necessitam e almejam, né? Os valores éticos, da moral, da transparência, da lealdade, do amor à pátria, de dizer efetivamente que a família é o nosso tesouro maior e não como alguns queriam desconstruir a família, a polícia, a igreja, e a gente entende, né, fazendo estudo e entrando na política, a gente sabe a motivação da desconstrução desses entes que são tão importantes. O respeito às autoridades que nós precisamos cada vez mais trazer para os nossos jovens, porque são eles, né, presidente, que amanhã serão a comandante Nádia, o general Mourão, serão presidente da República, serão farmacêutico, médico, advogado. Nós queremos um Brasil verde e amarelo e eu tenho a esperança
no senhor, nosso vice-presidente, no nosso presidente da República, e eu tenho certeza que quem está nos acompanhando nessa live acredita sim nessa possibilidade, que é possível sonhar com um Brasil realmente com ordem e progresso, como diz na nossa bandeira. E a sua consideração final, general? Olha, Nádia, eu queria agradecer essa oportunidade para essa conversa agradável que nós tivemos, né? Mandar o meu abraço fraterno aí para as minhas amigas e amigos do nosso Rio Grande do Sul, né? Que eu sempre tenho muita saudade do nosso estado, da nossa Porto Alegre, né? Minha terra natal, né? E do nosso interior também, que, né? Várias cidades que eu vivi, né? Bagé, Ijuí, Cruz Alta, né? Vizinho aí, São Leopoldo, que eu morei aí também. Então, andei por esse nosso estado todo, eu tenho um carinho especial, e quando a gente vem de carro e cruza ali a nossa fronteira, né, com Santa Catarina e entra no Rio Grande do Sul, a gente sabe que chegou em casa, né? Isso é uma realidade para mim, né? E também dizer para a nossa população do estado que vamos superar essa pandemia, né? Os que nos antecederam e enfrentaram dificuldades muito maiores e venceram, então nós vamos persistir e vencer. Lembro que esse vírus não é um bicho-papão total, ele com pequenas medidas profiláticas a gente consegue se defender dele, né? Então vamos lembrar que um vírus que sai quando a gente lava a mão, quando a gente passa álcool, ele não é um inimigo tão poderoso assim, né? Termos cuidado com as pessoas que estão perto, manter aquela distância de segurança, né? Usar máscara nos ambientes fechados, né? Não deixar de sair ao sol quando o sol aparecer aí em Porto Alegre, né? A vitamina D é importante, né? Dar a sua caminhada, manter seu exercício físico e vamos superar. Aquelas pessoas que estão nas dificuldades aí com a questão de emprego, né? Fechamento de empresas, né? Vamos voltar. A retomada do país será forte, e as estimativas iniciais de queda do nosso produto interno bruto estão cada vez diminuindo. Hoje o novo boletim Focus já baixou isso para 5,6%, já teve em 7%. Então, o nosso país é muito maior do que as pessoas pensam, né? E nós vamos vencer. Essa é a grande mensagem que eu quero deixar. Mais uma vez, meu abraço fraterno. E grande prazer em te rever, Nádia, mesmo sendo nesse nosso ambiente virtual. Senhor, vindo a Porto Alegre, estarei presente onde o senhor estiver. Minha gratidão ao senhor, à sua equipe que é maravilhosa e que a gente sabe que ninguém faz nada sozinha. A sua equipe é muito boa, muito profissional e dedicada. E para o senhor, além da minha gratidão, a minha eterna continência. Muito obrigada.